movimento monástico, quando estamos a falar de movimento monástico, estamos a falar do movimento que levou à criação de conventos, mosteiros, locais de reclusão. A certa altura, teve uma enorme força na cristandade. Por todo o lado do mundo cristão, sobretudo na Europa, mas aonde ele se desenvolvia, surgiram ordens religiosas, mosteiros, conventos, espaços onde os seus integrantes eram considerados cristãos de primeira categoria. E nesta altura, a cristandade podia ser desenvolvida de uma forma muito clara entre o clero e o laicado, entre aqueles que pertenciam ao trabalho religioso e aos leigos que praticamente nada sabiam a respeito da Bíblia. E dentro daqueles que pertenciam ao clero havia esta categoria especial, daqueles que tinham se separado absolutamente do mundo para viver fora da realidade da plebe inculta e perdida, dedicando-se exclusivamente às coisas espirituais. Estas pessoas, desanimadas com a falta de compromisso que era mostrada pela maioria dos cristãos, propuseram este modelo que entendiam diferente, é que para se viver uma vida santa era preciso sair do meio do mundo. Quando se estuda do ponto de vista histórico, normalmente aquele que é considerado o fundador do movimento foi alguém que ficou conhecido como Santo Antão, por volta do ano 305. Ele foi um asceta, ou seja, ele vivia completamente sozinho, isolado, nos desertos do Egito, de onde ele era natural, e o seu estilo de vida acabou por ser conhecido, porque apesar de ele viver muito isolado, as pessoas começaram a ouvir que ele ali estava, e o seu isolamento começou a ser visto como sinal de santidade, e as pessoas iam ter com ele. E aparentemente as respostas que ele transmitia nesta vida de isolamento e meditação eram consideradas muito profundas, e ele foi o primeiro de uma linhagem de indivíduos que então passaram a viver como ascetas nos desertos daquela região do mundo. Ele não chegou propriamente a fundar um convento, mas havia uma série de indivíduos que resolveram viver vidas próximas, ou de maneira próxima, e havia uma espécie de comunidade ascética perto das margens do rio Nilo. Será provavelmente Pacómio, que foi aquele que iniciou o primeiro mosteiro propriamente dito, também natural do Egito. Ele foi oficial do exército romano, portanto um homem acostumado a uma certa visão de organização muito mais desenvolvida. E ele então, tendo-se tornado também um adepto do movimento ascético, acabou por levar a algo muito mais organizado em termos de movimento. No entretanto, foi Bento de Núncia, proclamado pelo Vaticano como o principal padroeiro da Europa, o primeiro a elaborar uma organização realmente maior, e a primeira regra de uma ordem religiosa, a dos beneditinos. E o seu lema principal era ora e labora. Portanto, ora e trabalha. E nós não devemos negar, irmãos, que alguns conventos e o trabalho de algumas ordens religiosas foram importantes para a preservação de textos sagrados significativos e até para a expansão do cristianismo. Por exemplo, Patrício, que deu início a um movimento monástico significativo na Irlanda, tinha um coração missionário e foi importante para a propagação do Evangelho, não somente nas Ilhas Britânicas, mas no norte da Europa. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: será esta a melhor maneira de viver a vida cristã? Será que tornar-se um monge, um recluso, num local separado, totalmente fora do mundo, seria esta a melhor maneira de viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou? Não haveria outra alternativa entre ou ser um monge separado num local distante, ou ser um cristão muito fraco, que não tem nenhum desenvolvimento na sua fé? O que é que a palavra de Deus nos diz sobre isto? O que diria o apóstolo Paulo diante desta questão? Felizmente, nós não precisamos especular sobre a resposta.
Porque Paulo responde a esta pergunta de forma clara e direta. E eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias, onde a resposta se encontra. Da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós estamos já, vejam lá, irmãos, como o tempo passa depressa. Já estamos há 14 semanas a estudar ou a ler e a meditar sobre a carta de Paulo aos Coríntios e ainda vamos no capítulo 5, portanto isto promete, não é? Mas não temos pressa porque é a palavra do Senhor e daí o seu valor e a sua riqueza para nós. E na semana passada nós vimos o capítulo 5, a sua primeira parte, um trecho talvez um tanto desagradável da palavra, porque nos fala a respeito do pecado. E nos mostra que na igreja de Corinto havia um membro da igreja em grave pecado. E vimos como o apóstolo Paulo ensinou à igreja a necessidade da disciplina. Mas vejam o que ele diz a respeito deste assunto, já na segunda parte do capítulo, depois de falar a respeito da disciplina daquele membro da igreja, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 5, a partir do verso 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. O contexto em que estamos a ler isto, vou repetir, é o contexto da disciplina de um membro da igreja de Corinto que estava a viver em pecado grosseiro. O apóstolo Paulo admoesta à igreja a que deixe de ser passiva em relação ao pecado e ao mau testemunho deste irmão, ou que se dizia irmão, e que haja disciplinando o tal. A disciplina implicava em não ter nenhum tipo de contato com ele, nem sequer nenhum tipo de refeição, porque desta maneira procurariam levar esta pessoa a reconhecer o seu erro, a perceber o seu pecado e a corrigir a sua vida. Este era o alvo, como nós vimos na semana passada. Ele fala aqui de uma carta escrita à igreja de Corinto. Está aí no versículo 9. Já por carta vos tenho escrito. E os irmãos vão perguntar, e onde está esta carta? E eu vou responder, não sabemos. Esta é a famosa carta perdida. Não está perdida, evidentemente. Foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e que nós não temos. É uma carta prévia à primeira carta, o que faz com que a primeira não seja a primeira, mas nós não vamos discutir isso. A primeira é a primeira que nós temos, mas antes da primeira que nós temos, houve outra a que nós não temos acesso, mas que o apóstolo Paulo menciona aqui. Sabendo nós que entre a saída de Paulo de Corinto, na altura em que ele funda esta igreja, e esta primeira carta que nós temos, passaram-se aproximadamente 3 anos. Portanto, temos a ideia de que a carta anterior foi escrita talvez entre 1 ano e meio a 2 anos depois da sua saída. Portanto, teria meses, talvez 1 ano no máximo, que esta outra carta tinha sido escrita. E nela Paulo tinha dado algumas instruções. E as instruções, pelos vistos, tinham sido mal entendidas, mal interpretadas. Paulo tinha dito aos crentes de Corinto que não se associassem com os pecadores que permaneciam na igreja sem arrependimento, como era o caso deste membro que está sendo mencionado no início do capítulo 5. Mas havia muitos membros da igreja de Corinto que tinham interpretado a sua expressão não se associem a pecadores com a ideia de que não podiam ter qualquer contato com nenhuma pessoa que estivesse vivendo fora da fé cristã. E evidentemente não era isto que o apóstolo Paulo estava a dizer. E ele diz aqui, isto não quer dizer absolutamente, e ele conclui no fim do versículo 10, porque então vos seria necessário sair do mundo e não é este o propósito. Ou seja, se nós arguíssemos o apóstolo Paulo a respeito da necessidade e do interesse da formação de um movimento monástico, Paulo teria dito não.
Não é esse o propósito, não é esse o interesse, não é que vocês saiam do mundo. A sua lógica era muito clara. Não era o objetivo da igreja fugir do mundo, mas ganhar o mundo. E como ganhar o mundo sem estar entre os pecadores? Como ser luz sem estar, de alguma maneira, no meio das trevas? O que Paulo queria era que os crentes não fossem permissivos em relação ao pecado. Aqueles que tomavam o nome de Jesus em vão. Aqueles que eram de Deus deviam viver uma vida pura e, caso não o fizessem, tinham que ser repreendidos pela igreja para que pudessem perceber o seu erro. Mas, evidentemente que Paulo precisa que estes crentes continuem a ser testemunho no meio do mundo. Ele usa a ideia do julgamento mais no fim deste texto que nós lemos. E é bom que nós percebamos o que é que ele está a querer dizer. Ele diz: que tenho eu em que julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Deus julga os que estão de fora. A lógica é mais ou menos esta, irmãos. Nós só podemos julgar, de alguma maneira, aqueles que se submetem aos nossos padrões. Aquele que vem à igreja, diz que aceita o Senhor Jesus, faz uma profissão pública da sua fé, aceita ser integrado na comunidade da igreja, este, de alguma forma, pode ser julgado. Porque se este resolve viver em pecado, a igreja tem condições de o disciplinar, tem condições de o julgar. Porquê? Porque é de dentro. Porque se diz de dentro. Porque diz ter aceitado a fé. Porque diz ter aceitado os padrões de vida ensinados pela palavra. Então, se não vive de acordo com eles, nós temos que chamar a sua atenção e dizer: não pode ser assim. Agora, não faz sentido a igreja julgar desta maneira o mundo, porque está vivendo fora dos padrões da igreja. É a mesma coisa do médico que se zanga com o doente. Não faz sentido. Com o assistente social que se irrita com o sem-abrigo. Não faz sentido. A função do médico é tratar do doente. A função do assistente social é dar o apoio àquele que não tem abrigo. Aqueles que estão fora da igreja, irmãos, precisam ser ajudados e não julgados ou criticados. Quem o julga é o Senhor. É a sua palavra. Eles não necessitam também do nosso julgamento. Nós podemos anunciar a eles o julgamento de Deus, mas sempre no sentido de os ajudar a compreender como escapar e como sair do julgamento do Senhor. Qual deve ser, então, a atitude da igreja para com o mundo que nos cerca? E quando estamos a falar em mundo, eu quero dizer, irmãos, que estamos a pensar especificamente nas pessoas que não encontraram ainda a salvação em Jesus Cristo. Qual deve ser a nossa atitude, individualmente e como crentes, para com estas pessoas? E deixe dizer aos irmãos, então, alguns aspectos que são claramente ensinados pela palavra. Primeiro, não nos conformando. Não nos conformando. Nós não somos chamados pela palavra do Senhor a viver no mundo para aceitar os padrões, a visão, os valores e os princípios que o mundo tenta nos impor. O problema da ligação do cristão com aqueles que não são salvos é que muitas vezes ele não está firme na sua fé, é que muitas vezes ele não está seguro no seu conhecimento da palavra, é que muitas vezes ele não está confortável na sua comunhão com Deus e ele acaba por ceder e aceitar a pressão do mundo. Vou dar um exemplo aos irmãos. Normalmente nós chamamos a atenção dos nossos jovens e dizemos: cuidado com o envolvimento emocional com alguém que não conhece o Senhor. Não namore um jovem, uma jovem que não é do Senhor. E depois, é relativamente comum, esta história repete-se continuamente. O jovem crente, a jovem crente vem ter com o pastor: pastor, mas eu estou apaixonado, e é tão boa pessoa, e é tão boa família, e está tão interessado no Evangelho. E eu diria, e acho que o pastor Santos concordaria comigo, já vi este filme. Já vi este filme. Este filme já tem muitas edições. Só que o problema deste filme é que ele termina sempre da mesma maneira. E aquele que não é do Senhor, normalmente mostra-se
muito simpático, muito interessado. E muitas vezes nesta fase vem com frequência à igreja, faz perguntas, resolve comprar uma Bíblia e a pessoa fica, não, Deus me colocou lá desta pessoa para ganhá-la para Cristo. Não é aquilo que a palavra nos diz. Isto é contrário àquilo que é o ensino da palavra. E então, finalmente, esta pessoa acaba por avançar no relacionamento e no casamento. E eu diria aos irmãos que das experiências que conheço em quase 25 anos de ministério, a esmagadora maioria das situações é aquele que não é do Senhor que acaba por levar aquele que era do Senhor para longe da igreja. Parece que sistematicamente é a mesma coisa. Logo depois do casamento, de repente já não vem todos os domingos, porque um domingo apetece fazer isto e o outro domingo é preciso fazer não sei o quê, e eu também tenho que fazer de acordo, eu também tenho que entender o lado dele, eu também tenho que aceitar o lado da família dela, e daqui a pouco estamos afastados. Há exceções, é claro, irmãos, louvado seja o Senhor, há exceções. Há aqueles que acabaram casando com alguém que não era crente e ganharam para Cristo, louvado seja o Senhor. Mas não é todos os casos. Está aqui um caso. Irmão Cabral, levantou para que ninguém tenha dúvida, não é? É a exceção, mas irmãos, a exceção confirma a regra. A exceção confirma a regra. E nós louvamos ao Senhor por estas situações, mas isso não quer dizer que nós vamos passar por cima de todas aquelas outras que nós conhecemos e que nos são complicadas. Uma regra ou um ensino da palavra de Deus para nós é: não vos conformeis a este mundo. Não vos conformeis. Nós somos chamados a conviver e a viver, mas estar preparados para lidar com esta situação. Ser capazes de manter a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o Senhor. Ser capazes de estar prontos para vencer a pressão que o mundo vai fazer. Esta manhã, falando sobre os heróis de Davi, nós vimos como eles eram capazes de ficar sozinhos contra uma multidão, mas ficar firmes no Senhor. A não conformidade é aquilo que a palavra de Deus nos ensina no que diz respeito aos padrões, aos valores e aos princípios do mundo. Mas em segundo lugar, eu diria aos irmãos, a nossa resposta ao convívio com aqueles que não são do Senhor é de convivência. É de convivência. A palavra é clara no sentido em que nós não devemos fugir do mundo. O apóstolo Paulo acabou de dizer isto e ele está respondendo à oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Jesus orou ao Pai da seguinte maneira: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, o Senhor enviou os seus discípulos às nações. Nós não fomos chamados para nos refugiar na igreja. A igreja não é o nosso esconderijo. Nós não podemos fazer da igreja a nossa barricada. O Senhor disse: ide, fazei discípulos. Ele não disse: refugiem-se na igreja e pode ser que alguém queira entrar. Forçando a porta às vezes, porque a gente também nem sempre quer abrir. Não. Ide, alcancem, estejam. Ele diz: vós sois a luz do mundo, e ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Tem que colocar num lugar alto, tem que ser visível, tem que haver algum tipo de convivência. Irmãos, nós precisamos manter o nosso convívio com aqueles que não conhecem a fé. Nós devemos buscar ativamente o relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. Colegas de escola, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que estão próximas de nós. Infelizmente, os estudos que são feitos dizem que depois de cerca de 2 anos que alguém se converte, já praticamente não tem nenhum amigo fora da igreja. 2 a 3 anos. E já não tem mais nenhum relacionamento fora da igreja. Nós podemos entender esta tendência. É fácil de entender. É natural que o novo crente queira estar próximo daqueles que são salvos, que têm a mesma fé, a mesma comunhão, com quem pode partilhar as coisas do Senhor. Eu entendo isto, irmãos, mas é assim, isto acaba por ser prejudicial à propagação do Evangelho. Nós precisamos ser capazes de cultivar, para a glória de Deus e o crescimento do Evangelho, amizades com aqueles da nossa esfera que não conhecem o Senhor, porque não há outra maneira de testemunhar. Isto também faz parte da nossa resposta em relação ao mundo, ou seja, aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós precisamos encarnar. Quando Jesus Cristo veio aos seus discípulos após a ressurreição, ele disse assim a eles: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Muitas vezes medito nesta expressão, irmãos. Porque a pergunta que temos que fazer é: e como foi que o Pai enviou a Jesus? E a primeira resposta será sempre esta: encarnação. Não pode haver missão sem encarnação. Não pode haver a evangelização no sentido mais profundo e puro sem encarnação. Jesus não veio como um extraterrestre. Ele não aterrou na nossa terra um adulto de cor verde ou azul. Chamaria muita atenção, se calhar facilitava a pregação do Evangelho. Não, ele nasceu como um bebê, numa família comum. Ele foi criado como um judeu do primeiro século, numa aldeia sem importância. Ele viveu 30 anos antes de começar o seu ministério público, entre o seu povo. Vestia como eles, falava como eles, vivia aparentemente como eles, ao ponto dos habitantes de Nazaré dizerem assim: mas ele agora é profeta, então faz milagres. Mas espera aí, não é o filho do Zé, do carpinteiro ali? O fulano fez a mesa lá da minha casa, então ele agora dá a fazer milagres. Que conversa é esta? Não é filho de Maria? Os irmãos dele não, espera aí, desculpa lá, não estou a perceber como é que pode ser. Irmãos, não chamava a atenção como sendo uma coisa tão diferente assim. Era aquilo que acontecia. Jesus era um judeu, entre judeus. Ele conhecia as histórias, os costumes, falava a língua, estava identificado como um Deus de forma perfeita. Não deixou de ser santo, puro, diferente. Não deixou de ser sal e luz. Nós somos chamados a ser como Jesus, a ser santos. Mas é engraçado, irmãos, que às vezes quando nós entendemos que a palavra nos chama a ser santos, nós nos tornamos esquisitos. Não é esta a palavra. Esquisitos em português, não em espanhol. Nós fomos chamados a ser santos, não esquisitos, irmãos. Diferentes, mas de tal maneira a que possamos conviver com aqueles que estão à nossa volta. Os religiosos do tempo de Jesus tiveram muito desconforto com ele. E eu vou dizer mais, irmãos. Se Jesus vivesse no nosso tempo, se calhar, a maior parte das igrejas ia se sentir muito desconfortável com ele. Porque o texto sagrado diz que Jesus convivia com publicanos e pecadores. Os irmãos acham que a festa que foi feita na casa de Mateus foi assim uma festa muito ordeira, muito santa, muito correta? Irmãos, leiam o texto outra vez. Jesus foi convidado para a casa de Mateus para celebrar uma festa. E Mateus convidou apenas as pessoas que eram da sua convivência. Eram os pecadores da sociedade, eram os excluídos da religião. A festa não começou às 3 da tarde e terminou às 5h30 para toda a gente ir para casa para o jantar, irmãos. Provavelmente entrou pela noite dentro. Provavelmente foi uma festa que para as pessoas de boas famílias não iam se sentir nada bem. Foi por isso que os fariseus acusaram Jesus. É um bobarrão, é um comilão, anda nestas festas com esta gente, não é? Mete-se com esta gentalha, com esta plebe. Como é que este indivíduo pode ser alguma coisa boa? Jesus deixava-se aproximar por aqueles que eram pecadores. Os irmãos lembram-se do episódio da mulher que lavou os pés de Jesus? E o homem que estava sentado à mesa, que era o chefe da mesa, viu aquela mulher entrar sorrateiramente e chegar aos pés de Cristo e tocar os seus pés e lavar e secar com o seu cabelo em público, irmãos. Isso era um escândalo absoluto. Era uma mulher de má vida. Se Jesus vivesse hoje, muitas vezes a igreja ia se sentir incomodada com ele. Ele não concordava com o pecado dos publicanos. Tanto que ele chamou Mateus a abandonar o seu trabalho e a o seguir como discípulo. E quando ele entrou na casa de Zaqueu, ao fim daquelas horas de convívio, Zaqueu disse: eu não posso mais continuar assim. A minha vida mudou a partir de hoje. Eu vou devolver aquilo que eu roubei e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não concordava com a promiscuidade das mulheres de vida perdida. Tanto que ele disse à adúltera: vai, mas não peques mais. A partir de hoje a tua vida tem que mudar. Mas ele estava de tal maneira envolvido, encarnado, que ele convivia com estas pessoas. Para nós podermos alcançar o mundo, irmãos, nós não podemos fugir dele. E nem podemos pedir que o mundo aceite exclusivamente
aquela forma que nós achamos a melhor e que nos dá mais conforto. Significa que nós vamos ter que lá ir. Eu conversava com alguns irmãos a respeito do testemunho do nosso missionário. Posso dizer agora nosso, porque a nossa igreja decidiu adotá-lo e ajudá-lo mensalmente em oração e em contribuição para a plantação de uma igreja aqui no Bairro Alto. E alguns irmãos ficaram assim um bocadinho desconfortáveis com o tipo de ministério. Irmãos, como é que os irmãos acham que vai-se alcançar aquela população? Aquela gente vai para o Bairro Alto para fazer o quê? Eles não vão ali para ouvir um culto, eles não vão ali para ouvir uma homilia. Eles vão ali para se divertir, para ter um bom tempo, para beber um copo com os amigos. E como é que se está a fazer o trabalho? Vai se embebedar junto com eles? Não. Mas vai estar lá com eles, na hora em que eles estão, no seu próprio ambiente, para chamá-los para algo diferente. Contextualização, a encarnação, a igreja precisa estar naquele contexto. Usar uma linguagem que seja inteligível para as pessoas daquele contexto. Nós não podemos alterar o conteúdo da mensagem, nunca. Nunca. O conteúdo nunca pode ser alterado. Mas a forma como ela é transmitida tem mudado ao longo dos tempos, irmãos. É legítimo, o Senhor nos permitiu que alguma forma possa ser mudada para facilitar a compreensão, para que as pessoas possam entender. Quando nós vamos para um povo que nunca ouviu o Evangelho, temos que aprender a sua língua e viver no seu contexto. Na época em que Hudson Taylor foi missionário na China, as missões chinesas cresciam muito lentamente. Praticamente não havia convertidos. Os missionários ingleses viviam todos em missões fechadas, vestindo as suas roupas inglesas, falando o seu inglês muito cuidadoso, continuando a ter o seu chá às 5 da tarde, e de vez em quando então saíam em missão, iam lá para o bairro chinês e pregavam, usando tradutores, para ver se conseguiam ganhar alguém para Cristo. E reclamavam: o povo chinês é muito duro, o povo chinês é muito fechado, esta gente não quer saber do Evangelho. Então Deus chamou este jovem, simples, humilde, sem uma grande formação e sem grandes recursos. Mas Deus colocou no coração de Hudson Taylor um amor pelo povo chinês. E ele fez alguma coisa que naquele tempo foi considerada absurda. Ele deixou crescer o seu cabelo e depois ele raspou a parte da frente e na parte de trás fez uma trança, exatamente como os chineses. Ele vestiu uma roupa igual ao dos chineses e aprendeu a falar chinês. Ele deixou a missão do seu povo, bonitinha e organizada, e foi viver no bairro chinês, nas condições em que o povo vivia, comendo apenas arroz. Mas, irmãos, encarnando e conhecendo a realidade, aprendendo a língua e vivendo entre aquele povo, ele começou a ministrar e a pregar o Evangelho a eles. Irmãos, o resultado começou a acontecer. E Deus começou a abençoar e a mandar outros que entendiam esta verdade. E a missão no tempo em que Hudson Taylor estava, a missão para o interior da China, que foi começada por ele, chegou a ter mais de 800 missionários na China, espalhados por tantos lugares diferentes. E o trabalho de pregação do Evangelho através desta maneira contextualizada foi tão abençoado por Deus que até hoje nós temos o resultado. Sabem, irmãos, porquê que a maior igreja do mundo é a da China? Como é que ela resistiu a tantos anos de perseguição e comunismo fechado? Foi porque naquele tempo, há 100 e tal anos atrás, quando Hudson Taylor foi usado pelo Senhor para pregar uma mensagem contextualizada, a igreja na China cresceu, ao ponto de poder resistir ao tempo da perseguição. Nós somos chamados, na nossa relação com o mundo e com aqueles que não conhecem o Senhor, a ser verdadeiros amigos. A verdadeira amizade, irmãos, tem por característica principal o desejo de procurar o melhor para o outro. O amigo de verdade é aquele que procura de todos os modos ajudar o seu amigo a ser aquilo que ele deve ser. É por isso que um amigo de verdade é constante e transparente. O meu verdadeiro amigo não é aquele que me diz sempre que eu estou lindo e maravilhoso. O meu amigo verdadeiro não é aquele que passa sempre a mão na minha cabeça e diz que tudo o que eu faço é muito bom. O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de me dizer o que eu faço de bom, mas também de dizer: isto não foi de acordo com aquilo que devia ser.
eu sei que tu podes ser muito melhor do que isto. Esta não é a melhor maneira de fazer as coisas. O verdadeiro amigo é aquele que me ajuda a crescer para atingir o alvo da minha vida, que é refletir a glória de Deus. Logo, amigo é aquele que leva a Cristo. Aquele que ainda não conhece a Jesus tem que ser levado a Cristo como Salvador. Aquele que já conhece a Jesus, o seu amigo, o leva a Cristo como santificador, como aquele que nos melhora e que nos faz sempre crescer, como mestre, senhor e dono da minha vida. Se nós formos este tipo de amigo, nós seremos exatamente aquilo que Deus quer que nós sejamos e nós abençoaremos muito mais aqueles que estão à nossa volta. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo que a escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, não quer dizer absolutamente que vocês tenham que fugir, porque senão vos seria necessário sair do mundo. E não é esta a vontade do Senhor, nem é este o desejo dele para a sua igreja. Que nós possamos compreender, irmãos, que o chamado do Senhor para a sua igreja é que ela possa estar no meio, sem ser contaminada, sem ser dirigida, sem ser constrangida e conformada, mas estar no meio daqueles que não conhecem o Evangelho, para poder ser o sal da terra e a luz do mundo.